Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós falaremos sobre o capítulo 3 de produção textual do primeiro ano, que se intitula A Linguagem dos Gêneros Digitais. O capítulo então começa falando sobre a interatividade e a variação linguística. Então, a língua, o que é a variação linguística? É a capacidade que a língua tem de variar a depender do contexto, a depender dos falantes, a depender do objetivo. Então vamos começar. As necessidades sociais de comunicação e as tecnologias impulsionaram a criação de gêneros discursivos ou a alteração dos gêneros existentes. Foi assim com o surgimento do telegrama, do telex, do telefone, do e-mail e agora com as fanpages, posts, tweets, tutoriais do YouTube e etc. Então, gente, com a necessidade de comunicação que a gente tem e também com todo o processo tecnológico que faz parte do cotidiano de muitas pessoas, a gente consegue perceber que os gêneros vão mudando, vão sofrendo alterações e outros também vão surgindo. Então, por exemplo, quando a gente pensa na carta, a carta há alguns anos era muito utilizada. Hoje ela ainda existe? Sim. Entretanto, ela perdeu o peso que tinha, porque hoje em dia a nossa comunicação acontece de uma maneira muito mais fácil por conta da tecnologia que faz parte da nossa vida. Então, quando se muda o uso de um texto em decorrência de novas exigências sociais, ocorre uma transmutação, que é uma situação de mudança de gênero. Ou seja, mais uma vez, essa questão da tecnologia, a nossa vida também cada vez mais corrida, exige que a nossa comunicação com as pessoas aconteça de fato de uma maneira mais eficaz. Quando a gente mandava carta, as pessoas mandavam cartas umas para as outras, o espaço de escrita, né, então se eu escrevo a carta, até mandar, né, essa carta, enfim, até que o meu receptor leia esse texto, nossa, muito tempo se passava. E hoje em dia, quando a gente pensa, por exemplo, no WhatsApp, é uma coisa surreal, né? Porque é quase que simultânea, e muitas vezes é simultânea. Então, eu mando mensagem, você responde ali ao mesmo tempo. Inclusive, isso gera até uma ansiedade, muitas vezes, porque se a gente precisa falar com alguém, e daí a pessoa demora a responder, principalmente se ela aparece online, você já fica, né? Ai, nossa, fulano não viu minha mensagem ou não me respondeu. Enfim, isso acontece por conta da nova exigência social que a gente tem, né? Então, o diálogo cotidiano estabelece uma forma de comunicação informal, face a face, em determinado ambiente social. Mas o mesmo diálogo, quando na esfera virtual, sofre uma transmutação, pois passa da categoria de diálogo para uma conversação escrita em tempo real, rompendo distâncias, visto que ocorre em um ambiente de web. Ou seja, quando nós estamos conversando, numa conversa do dia a dia, né? Enfim, nós temos ali um diálogo que faz parte do nosso dia a dia, né? E aí a gente acaba tendo, por ser uma conversa do cotidiano, uma comunicação pautada na informalidade. É uma conversa que é face a face, perdão, em um determinado ambiente. Agora, quando nós estamos tendo esse mesmo diálogo, né? Mas agora na esfera virtual, então mais o mesmo diálogo, ou seja, esse exato diálogo que você teve face a face, quando ele vai acontecer na esfera virtual, né, através de mensagens digitadas, enfim, ele vai sofrer uma transmutação, porque aí ele vai passar da categoria de diálogo, ele não vai ser mais oral, né, ele vai passar para uma conversação que é escrita em tempo real, que rompe distâncias visto que ocorre em um ambiente de web. Então é interessante a gente parar para perceber que uma mesma conversa que pode acontecer uma conversa que pode acontecer face a face, também pode acontecer na esfera virtual. Entretanto, quando ela acontece na esfera virtual, ela deixa de ser uma categoria de diálogo, né? Ela deixa de ter ela não é mais, ela deixa de ser falada e ela passa a ser uma conversação escrita. Observe algumas das principais diferenças entre uma conversa mediada pela internet e uma face a face. Na conversa face a face, o espaço ele é real.
A língua, vocês estão dividindo o mesmo espaço, né? Então, o espaço ele é real, a língua é falada e a comunicação também é real. Na conversa que é mediada pela internet, a linguagem não é oral, a linguagem é escrita, e a comunicação, ela agora não, vocês não precisam estar compartilhando o mesmo espaço físico. Então, essa comunicação passa a ser uma comunicação virtual. Quando se faz uso da modalidade escrita, também se pode dizer que as mensagens instantâneas se aproximam do gênero bilhete, embora os recursos utilizados na internet garantam a elas efetividade e agilidade na comunicação. Então, gente, a gente consegue perceber aqui que essa modalidade escrita vai se aproximar do gênero bilhete, porque o bilhete é uma mensagem escrita, né? Entretanto, os recursos são diferentes. Por quê? Porque na modalidade, pela internet, na modalidade escrita, a gente tem uma efetividade e a gente tem uma agilidade que são muito grandes. Porque, por exemplo, se você vai à escola e precisa deixar um bilhete para sua mãe, e aí você deixou esse bilhete às 7 da manhã, sua mãe só vai chegar às 7 da noite. Então isso significa que a sua mãe só vai perceber esse bilhete depois do horário do trabalho, né? Depois das 7 horas. Agora, se você manda uma mensagem, por exemplo, se você manda às 7, ela pode visualizar a sua mensagem às 9. Então, por mais que essa modalidade escrita tenha semelhanças com o bilhete, nessa modalidade escrita, que acontece, né, no meio virtual, ela vai ter uma efetividade e uma agilidade que o bilhete, por exemplo, não tem. Agora, continuando, aspectos típicos da fala. A linguagem utilizada no ambiente online funde oralidade e escrita em um mesmo suporte, que é a tela, e no mesmo evento de interação. Outra característica é que ela absorve outras formas, como o som e também como a imagem. Então, gente, a linguagem utilizada na internet, ela vai ter várias esferas, né? Então, ela vai fundir a oralidade e a escrita. A gente também vai trabalhar com som, também vai trabalhar com imagem, né? E essas imagens, ou seja, a gente vai ter uma linguagem não verbal que é muito característica da internet de fato, né? Às vezes a gente gosta de ficar conversando através de imagens. E é incrível como a nossa comunicação de fato ela acontece. Então, trata-se de uma linguagem escrita, pois possui potencialmente a permanência que caracteriza a comunicação escrita. Ao mesmo tempo, aproxima-se do discurso oral, visto que apresenta muitos aspectos típicos da fala, como o uso de cumprimentos informais e alongamentos vocálicos. Então, a gente tem uma linguagem que é escrita, mas que vai apresentar características da fala. Então, alongamento vocálico, a gente tem esse oi, por exemplo, né? E tanto é que, às vezes, quando a gente manda mensagem, quando a gente encaminha uma mensagem para alguém, e aí se a pessoa diz só oi, com isso só, às vezes você pensa, né? Ai, nossa, a pessoa fria, ai, será que a pessoa está com raiva? Né? Então, esse alongamento vocálico tem um sentido, né? Mostra um ânimo, né? Que você está animado mandando mensagem para alguém. Então, temos aí esses alongamentos vocálicos, oi, por exemplo, produção de enunciados mais curtos e uso de expressões coloquiais, entre outros. Então, é normal enunciados mais curtos, justamente porque essa linguagem acaba sendo mais rápida, né? E aí, expressões coloquiais. O que são expressões coloquiais? Coloquial é a mesma coisa que informal. Então, uma linguagem mais despojada, mais tranquila, né? É ainda próprio da interação oral a indicação de risadas, então esse kkk, né? Então, quanto mais K você manda, mais você está achando engraçado. Tons de voz, pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas. Então, as letras maiúsculas, por exemplo, se alguém te manda mensagem com letra maiúscula, você pensa, né? Nossa, a pessoa está querendo enfatizar isso, ela está chateada comigo, enfim. E de expressões faciais. Então, gente, voltando. Temos aí o oi, esse alongamento vocálico. É importante falar dos enunciados mais curtos, das expressões coloquiais, expressões informais, mesma coisa.
e é ainda próprio da interação oral a indicação de risadas, tons de voz, expressões faciais, aquelas carinhas que vão nos mostrar alguma informação, né? Se você está feliz, chateado, emburrado, chorando. Por todos esses aspectos é que, ao utilizá-la, os usuários se sentem como se estivessem falando por escrito, né? Por que falando por escrito? Porque na fala é que a gente vai ser mais informal, né? Quando a gente escreve, a gente tende a ser mais formal. Só que nesse ambiente em que você digita as mensagens, entretanto, é uma conversa muito informal, ainda que seja escrita, né? Então você tem essa sensação de estar falando por escrito. Você mistura ali, você usa o código escrito, entretanto, ainda assim você está, não tem uma preocupação com a linguagem formal, né? Porque não há necessidade. Características da linguagem utilizada nas redes sociais. Então, quais são essas características? Uso de símbolos, uso de letras maiúsculas para marcar a alteração na entonação de voz. Então, se você está chateado, se você está preocupado, vai apresentar um trabalho e falar para o seu amigo, não esqueça a cartolina, coloque letra maiúscula, por quê? Porque você está preocupado, né? Presença frequente de interjeições e de reticências. Então, as interjeições fazem parte de uma classe gramatical que vai expressar sentimento, vai expressar ânimo, né? Então, eba, que você tá feliz com alguma coisa, ufa, que você está aliviado, né? E reticências, porque muitas vezes cada um escreve de um jeito. Muitas vezes uma pessoa pode mandar olá, aí envia mensagem, tudo bem? Eu queria saber se, e pode colocar reticências, por exemplo, porque ela não terminou o pensamento dela ali, né? Presença frequente de abreviaturas e de reduções ortográficas, por quê? Porque a linguagem é mais despojada, a gente quer mandar mensagem logo porque espera uma resposta, né? Supressão da letra maiúscula, às vezes mesmo se tratando de nomes próprios, enfim. Não existe essa preocupação como acontece, por exemplo, em um ambiente formal, né? Marcas da oralidade, a ausência de pontuação, ausência de vírgula e de acentuação, porque o objetivo dessa linguagem, né? O objetivo nesses ambientes virtuais é de fato de ser compreendido, de enviar uma mensagem e obter o retorno. Então, essas características fazem parte da linguagem que é utilizada nas redes sociais. O mito do internetês. Então, olha só, isso aqui é bem interessante. Não sei se vocês lembram, mas há algum tempo muito se discutia sobre o fato de que a internet estava acabando com a língua portuguesa. As pessoas falavam muito, as pessoas abreviavam tudo, e que depois as pessoas poderiam talvez não. Elas iriam esquecendo, né? A língua, enfim. Então vamos lá. Em virtude da emergência de uma linguagem abreviada nas redes sociais e nos ambientes online em geral, foi criado um termo que soava como expressão negativa. Então, né, essa crítica a esse internetês acontece por conta disso. Soava como uma expressão negativa para esse tipo de linguagem, o internetês. Desde então, muitas discussões foram feitas no sentido de banir essa linguagem ou em casos mais comuns, de considerá-las como ofensiva à língua padrão. Essa visão negativa decorre da situação da comparação de situações nesses contextos de uso com outras mais formais de uso da escrita. Um artigo científico, por exemplo. O que deve ser compreendido é que, na realidade, o internetês não representa o empobrecimento da língua, mas sim a maleabilidade e constante inovação dela e de seus usos em diferentes tipos de textos e contextos. Então, o que acontece? Com esse nome, internetês, havia um ponto de vista negativo sobre essa linguagem, né, sobre a maneira como ela era utilizada na internet. E o que acontece é que a internet não iria acabar com o contato, né, formal das pessoas com a língua portuguesa e nem vai acabar. Acontece que a nossa aula, eu comecei falando sobre a variação linguística. Acontece que a nossa língua vai variar a depender do contexto, a depender do falante, a depender se você está conversando, se é uma conversa de trabalho ou não. Então, na realidade, é que se você está tendo um diálogo por meio de uma rede social,
Na maioria das vezes, você não vai apresentar uma preocupação tão grande assim, como se você estivesse, por exemplo, escrevendo um conto, escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Porque a língua, ela é maleável e ela está em constante inovação. Então, na realidade, o que a gente tem que fazer é adequar, né, o nome disso é adequabilidade linguística, adequar a nossa linguagem ao momento, à necessidade que você tem naquele momento, né? Então, esse internetês, na verdade, existe essa discussão sobre esse termo, né? Continuando, gente. Marcas da oralidade. É sabido que esse tipo de linguagem, apesar de ser escrita, busca retomar aspectos típicos da fala, inclusive no uso de neologismos, onomatopeias que expressam risadas, entre outras características típicas. Então, gente, continuando, né? Quando a gente fala dessa linguagem que é escrita, mais dentro do mundo virtual, ela vai buscar retomar aspectos típicos da fala, como, por exemplo, neologismo. O que que é isso? Criação de novas palavras, né? Então, você inventa palavras, porque o objetivo é lógico que quando nós inventamos palavras, elas precisam ter uma estrutura, né? Para que a gente consiga se fazer entender. Onomatopeias, o que é a onomatopeia? Uma figura de linguagem, é um recurso da língua. Então, por exemplo, se eu quero imitar um barulho de uma explosão, eu escrevo BUM, B-U-M. Isso é uma onomatopeia. Toque-toque, barulho, a gente tenta escrever, né? É uma tentativa de se aproximar do barulho que alguém faz quando bate a porta. Então, isso é uma onomatopeia. Então, é comum que a gente leve para esse ambiente uso de neologismos, onomatopeias que expressam risadas, dentre outras características típicas. O que irá determinar o nível de linguagem é a situação de interação. Então, a depender de vários fatores, a depender se é um assunto de trabalho ou não, a depender se a pessoa com quem você está conversando é um amigo ou é uma pessoa mais distante, né? Então, veja a seguir exemplos de abreviações utilizadas em algumas situações de interação. Então, temos aqui você, né? É uma abreviação de você. A gente, depois tchau, né? A gente escreve assim. É uma abreviação de tchau. KB, C cedilha A, cabeça. N ou não, de não. BLZ, BLS, beleza. Aqui, né, com K e depois com Q, mas sem o U de aqui. KSA de casa e EH para E. Mídias sociais. Diferentemente dos meios de comunicação tradicionais, como livros, jornais, rádio ou televisão, as mídias sociais promovem interação entre os interlocutores por meio da internet, possibilitando a criação e o compartilhamento de conteúdos, quanto as formas de interação nas mídias sociais são diversos, podendo se apresentar como texto, áudio, vídeo, imagens, etc. Veja uma lista de algumas das principais mídias sociais da atualidade. Então, as mídias sociais vão promover um diálogo entre as pessoas, né, uma interação, e cada uma vai ter suas características. Vamos agora falar um pouquinho sobre isso. Então, veja uma lista de algumas das principais mídias sociais da atualidade. Temos aí o YouTube, é uma mídia social. Descrição: mistura de rede social com mecanismo de busca, permite o compartilhamento de áudio e vídeo. YouTube, super necessário, né? Facebook. O Facebook agora é bem menos usado, mas já foi um boom, né? É uma rede social que permite a criação de páginas de perfil pelos usuários, os quais podem adicionar e seguir outros perfis. WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, que é utilizado em dispositivos móveis, celulares e tablets. Gente, não dá para imaginar, é complicado imaginar viver sem o WhatsApp, porque de fato ele faz parte do nosso dia quase que por completo. Instagram, mídia social voltada ao compartilhamento de imagens e de vídeos. Twitter é uma ferramenta de microblog que permite a interação entre pessoas e empresas por meio da publicação de textos curtos. Então, aqui a gente tem uma limitação, né? Até 280 caracteres. Então, cada mídia social vai ter a sua importância, vai ter o seu peso e vai apresentar as suas características, né? Então, gente, inclusive, agora as nossas aulas vão para o YouTube, né? Então o YouTube ganhou muito mais espaço por conta da pandemia, por
conta do sistema híbrido, né? E enfim, gente, então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Um beijo e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!